Você que está com imóvel parado em imobiliárias ou corretores para alugar ou vender, procure o agente imobiliário Francimar de Paula. Ele possui o Cresce, é perito avaliador e faz administração de imóveis. Estende também a imóveis rurais, roças, chácaras ou ranchos. Arrendamento ou venda. Telefone com WhatsApp 98803-9230. Agente imobiliário Francimar de Paula. Com ele o seu imóvel está em boas mãos. Gente, um dos pastéis mais tradicionais que nós temos na pastelaria do Edmu é o pastel de pizza. E hoje nós fizemos aqui para vocês entenderem um pouquinho como é que é o nosso pastel de pizza. Esse pastel ele sai muito lá no Mercadão, na nossa filial aqui na Rádio de Mauá também, e é um dos mais vendidos pelos nossos deliveries aí via iFood, beleza? Então, tá aqui o nosso pastel de pizza. Vamos aqui, Xandão, vamos cortar aqui pro pessoal. Bem tradicional mesmo, presunto, mussarela e também orégano. É o pizza tradicional. Esse aqui é o nosso pastel de pizza. Muito recheio, como vocês podem perceber. É um pastel saboroso, um dos mais vendidos aqui da pastelaria do Edmu. Então, tá aí o convite feito para você. Faça seu pedido agora, ou venha no Mercadão ou aqui na filial na Rádio de Mauá. Olá, você quer divulgar o seu produto ou serviço? Uma excelente opção é através de filmes. Os vídeos sempre chamam a atenção das pessoas, não é mesmo? O vídeo pode informar, divertir e emocionar o público. Uma ótima pedida para promover a sua marca. Então, quer apostar nessa mídia? Eu tenho uma dica: a Lemon Filmes. Horas e 45 minutos, muito bom dia, meus amigos. Hoje, sexta-feira, 12 de novembro. É o seguinte, nós não estamos na internet, estamos apenas no nosso dial 104,9, tá? Mas o programa é gravado e mais tarde você terá disponível na nossa página Rádio Cultura Uberaba, tá? No YouTube. Então, o programa é gravado, não está agora sendo veiculado nas redes sociais, probleminha aqui na nossa internet, mas você acompanha através do nosso dial 104,9 também na nossa página, através apenas do áudio, tá? Somente através de áudio lá na nossa página. Hoje é sexta-feira, 12 de novembro, e hoje é o Dia Nacional da Liberdade, é também o Dia Nacional do Psicopedagogo e Dia Mundial do Hip Hop. Bom dia para você, Paulo Ferreira. Bom dia, Marconi Lima, bom dia, Uberaba, bom dia, Brasil, bom dia, planeta. Olha, sexta-feira é de clima gostoso, de temperatura amena, 21 graus agora em Uberaba, viu? E nós temos aqui a mínima girando aí em torno de 20 graus para o dia de hoje, com tendência até uma queda, viu? Até 16 graus na madrugada. Temperatura muito agradável. Umidade relativa do ar entre 70% e 100%, então previsão de chuva intensa na nossa região. Uma sexta-feira, quase 13, e promete, já pode tirar a máscara. Né? Já, estamos aqui com distanciamento. Quase 13, que promete ser muito gostosa. A gente nem está no ar, né? Na internet, aqui no Facebook, porque nós tivemos um probleminha, como você disse, mas vamos lá. Sexta-feira, então, que promete ser muito gostosa, de temperatura mínima, tá? De temperatura mínima, tá bem gostoso o clima nesse momento aqui na cidade de Uberaba. Então, previsão de chuva para o fim de semana, o feriadão, né? Prepare-se aí para enfrentar, se você for viajar, um pouco de chuva na estrada. E o índice UV, ultravioleta, é baixo. Nascer do sol 5h25 e o pôr do sol 18 horas 26 minutos, 6 da tarde, mais 26 minutos. Muito bem, então muito cuidado aí. Aliás, não deixe de usar protetor solar, viu? Os especialistas garantem que o mormaço, né, queima, então é importante usar aí o protetor, o filtro solar. Se não tiver um bonezinho, né? O bonezinho também ajuda aí, uma camisa. Tem uns tecidos hoje especiais, né? Para refletir, né, com
para evitar que haja aí a exposição da pele aos raios ultravioleta, então, UVB, né? Então, vocês podem utilizar aí também. De qualquer forma, tem que se proteger. Ou o bom e velho guarda-chuva. De vez em quando a gente, quando está com o sol, o chapéu, né? Quando está com o sol muito intenso, de vez em quando a gente vê uma sombrinha, um guarda-chuva aí para se proteger também do sol. Hoje, no caso, será da chuva. Mas ontem nós tivemos uma perda no jornalismo da analista política, comentarista política, a Cristiana Lobo, ela que era comentarista política do canal de notícias Globo News, também fazia umas aparições na Rede Globo, tratando lá dos bastidores de Brasília. Ela que estava tratando aí de uma doença nos ossos e acabou que influenciou aí na morte, né, dizem que é até uma doença silenciosa, ela até não se expôs, não muito discreta, né, preferiu evitar aí os holofotes, foi se tratar, estava afastada do canal já há algum tempo, mas lamentavelmente é o mieloma múltiplo. Né? Mieloma múltiplo é um tipo raro de câncer, mas infelizmente vitimou aí a Cristiana Lobo, de 64 anos. Então fica aí as nossas condolências à família. E sempre que a gente perde um colega, parece que um pedaço de nós também vai embora, né? A gente fica muito triste aí com essa perda. Mas vamos lá, elevar os nossos pensamentos ao céu e pedir que a família seja amparada aí nesse momento de perda. É verdade. A Cristiana Lobo era uma brilhante jornalista. Eu tive o imenso prazer de conhecer a Cristiana em Brasília. Ela é goiana, né? E saiu de Goiânia e foi para o Distrito Federal, trabalhou no Globo, foi correspondente do Globo durante muitos anos, entrou na televisão muito bem colocada, serena, tranquila, uma figura humana fantástica. Eu tive um imenso prazer de conhecer a Cristiana Lobo em 2006, quando eu estava na chefia da comunicação no Ministério dos Transportes, em alguns eventos no Palácio do Planalto, quando a gente acompanhava o ministro ao lado do presidente da República, era o presidente Lula na época, primeira gestão de Lula. Eu me lembro de sentar ao lado da Cristiana e a gente trocar algumas informações, algumas palavras, e ela sempre muito calma, muito tranquila, muito serena, muito respeitada por praticamente todas as autoridades que eram eleitas ou não, que estavam ali exercendo funções públicas no Palácio do Planalto, nos ministérios, e uma pessoa sempre muito tranquila, muito serena, muito segura das informações que dava. Ela tinha uma competência para apurar a notícia como ninguém, como poucos em Brasília. E é assim que eu vi os colegas, né? O Daniel Hitchner, do Valor Econômico, por exemplo, fez uma postagem ontem no Twitter à noite, eu também fiz, lamentando essa perda tão precoce. Ela que estava com 64 anos, tinha ainda condições de render muito para o jornalismo brasileiro, mas infelizmente esse mieloma a levou. Ela estava internada no Albert Einstein, em São Paulo, e teve, por último, uma pneumonia que se agravou nos últimos dias e acabou não resistindo. Fica aí a história dessa atuação fantástica da jornalista Cristiana Lobo, que nos deixou. Mas, por outro lado, um dia tão triste para o jornalismo, nós tivemos uma notícia fantástica, no meu ponto de vista, um presente para a cultura brasileira, que me levou também a fazer uma postagem no Twitter em homenagem a ele, que é o ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, baiano como Marcos Lima, eleito ontem para a Academia Brasileira de Letras, a meu ver, de forma muito justa. O Gil é uma sumidade, é um gênio. Também tive o imenso prazer de conhecê-lo pessoalmente, porque eu conheci aqui em Uberaba, entrevistando quando ele veio fazer show aqui. O disco era Parabólica Camará. Parabólica Camará. Memorável aqui no Marista, no ginásio do Marista, quando a gente tinha shows no Marista, né? Na época muito boa. Tonico Carvalho, aliás, se vocês estiverem nos ouvindo aí, lembrar disso, Parabólica Camará, que é um disco que eu tenho. Aliás, eu coleciono os discos do Gil, né? Os streaming, que hoje a gente tem tudo no streaming, tudo na nuvem. E eu tenho
Gil produz, eu sigo, né, no streaming e ouço. Ontem fiquei umas 2 horas à noite ouvindo as belíssimas canções. Para mim, um poeta, um dos maiores poetas da música popular brasileira, um dos maiores letristas, um artista de mão cheia, e a gente fica assim recordando as letras, as canções que marcaram a época na voz de Gilberto Gil, começando lá nos anos 60, né? Quando ele teve o problema aí com a ditadura, foi exilado, morou em Londres com Caetano, produziu de lá, conheceu figuras do mundo da música, e na minha visão isso fez até bem para o Gil, né, e para o Caetano também, evidentemente, porque eles nessa época não pararam de produzir, né, foi um processo de cultural. crescimento cultural muito grande. Para mim ganha a cultura, essa até a mensagem que eu deixei ontem no Twitter, ponto para a Academia Brasileira de Letras, né, que acabou de eleger a Fernanda Montenegro. Também, né, outro atriz, ponto muito uma interessante. coisa inovadora para os moldes da nossa Academia de Letras, mas sem dúvida nenhuma muito merecedora também. E agora o Gil, que já era cogitado na época da Fernanda Montenegro, né, dias atrás, e para mim um ponto, um golaço da Academia, ponto da cultura do planeta, e para nós, da comunidade negra em especial, uma alegria imensa, né? Próximos aí da Semana da Consciência Negra, dia 20, semana que vem nós vamos falar sobre isso aqui, né? Vamos. Então, uma semana dedicada aí à consciência. Mais específico, ouvindo as nossas lideranças locais, mas ficar hoje nessa alegria que né? Num contraponto, né? Um dia triste, perdemos a Cristiana Lobo, jornalista fantástica. Mas também tem esse outro lado, essa dúvida. Fantástica. Tivemos a eleição do Gil, e eu hoje, desde cedo, quando eu acordo, já acordo despertado por rádio, né? E já ouvindo as várias manifestações de pessoas escolhendo as letras memoráveis, que canção você mais gosta do Gil. E eu queria fazer aqui deixar a minha predileta, Seu Olhar. Seu Olhar é uma letra. O Gil faz muitas canções apaixonadas. Faz. Tem umas dançantes, tem umas mais dançantes, mas tem algumas que são. Apelo às religiões de matriz africana, aos orixás. Tem muita coisa bacana. Tem samba, tem reggae. O repertório dele é variado. Muito rico o repertório do Gil, realmente. E eu fico assim, entre as românticas que são, a meu ver, a maioria, né? Ele canta para as mulheres que ele já teve, enfim, canta para o feminino e de uma forma assim, muito pura, e às vezes até canta sem se manifestar se é feminino, se é masculino, mas assim, de forma muito declarando assim, uma poesia muito amorosa, muito romântica. E aí eu me lembro aqui da música Seu Olhar, e tem um versinho pequeno, uma frase lá dentro, um trecho, eu nunca me esqueço, que é o seguinte: eu quisera ter tantos anos-luz quantos fosse precisar para cruzar o túnel do tempo do seu olhar. Então, assim, frases, versos. Aliás, nessa canção ele viaja como se fosse a poesia feita com ingredientes de metafísica, de física, de astronomia. É uma coisa fantástica. Esse é o Gilberto Gil, que nós conhecemos na música popular brasileira. E a eleição dele para a Academia Brasileira de Letras, sem dúvida nenhuma, Marconi, não, sem dúvida. Merecidíssima. Eu vi o Gil assim à distância. O pai dele morava em Vitória da Conquista, lá no interior da Bahia, uma cidade mais ou menos do porte de Uberaba, na faixa também de 350 mil habitantes, mais ou menos o porte de Uberaba. Era médico. E tem uma praça na área central lá em Vitória da Conquista, que é justamente apelidada carinhosamente em homenagem ao pai do Gilberto Gil. Então é a pracinha do Dr. Gil. Então é um ponto de encontro lá em Vitória da Conquista. Na época de estudante eu frequentava muito a praça do Dr. Gil, que era... Teve até um programa que foi ao vivo de lá na época, a Rede Globo tinha o programa Você Decide. E teve um episódio... havia entradas ao vivo de diversas cidades do país, uma delas foi Vitória da Conquista, e o link
naquele ano, naquela época, foi montada lá na pracinha do Dr. Gil. E viu o Gil à distância foi quando do falecimento do pai, que foi enterrado lá em Vitória da Conquista, ele foi. Aí tem mais uma serenidade, rapaz, o Gil sempre passando. E você falou essa música, Seu Olhar, tem uma que me marca muito, porque foi quando ele perdeu o filho dele, o Pedro Gil, muito jovem. Então ele criou a música Estrela, né, referindo-se ao filho, há que surgir uma estrela no céu cada vez que você sorri. Isso até me emociona um pouco, virou tema de novela, e até me emociona muito porque é a forma como o pai se dirige, a forma ao filho, né, que deixou de existir aqui, e como ele encara, né, a presença do tio. O pai dele era o senhor José Gil Moreira. Isso. Nasceu em 1913 e nos deixou em 1991. Isso. Doutor Gil. É o Gilberto Gil, primogênito. Do José Gil. Médico formado pela Universidade da Bahia. Isso. Eu, assim, fui privilegiadíssimo na vida, eu sempre falo isso, né? Eu fiquei 4 anos em Brasília e quando eu cheguei, era o primeiro ano do governo Lula, um dos ministros era o Gil, ministro da Cultura. E eu encontrava com ele várias vezes na esplanada, passava para cá, passava para lá, e algumas vezes a gente sentava e conversava, e eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele pela segunda vez. Já o havia entrevistado aqui em Uberaba, nessa passagem daqui para fazer um show, e tive o prazer de conhecê-lo melhor em Brasília, conversando aí mais proximamente, sentado, né, um do lado do outro, conversando sobre música, sobre shows, sobre as viagens. O Gil é uma figura muito inteligente, ele tem uma genialidade, assim, uma memória fantástica, e ele estuda muito, né, lê muito sobre física, astrofísica, astronomia. Ele é fascinado por essas maravilhas aí do conhecimento humano, e eu também me identifico muito com ele nesse aspecto. Eu sempre gostei muito de astronomia, sempre li, comecei a ler inclusive recentemente o Stephen Hawking, que tem um filme, né, sobre a história dele. Que é um gênio aí maior, né, recente da física, né, maior vários livros, O Universo numa Casca de Nós. É um livro complicadíssimo, você tem que entender um pouco mais de astronomia, de física, para poder entender exatamente o que ele está querendo dizer. Eu, evidentemente, não entendi muito. Comprei o livro, comecei a ler, terminei, mas doei para um engenheiro. Falei, olha, isso é para vocês aí. Isso é complexo demais. Mas, assim, só para dizer um pouco da forma como o Gil se expressa, né, como o Gil pensa, e atuou na política, Foi vereador em Salvador. Foi vereador em Salvador, eu me lembro bem disso, né? E a minha vida de conhecimento da música e da cultura sempre esteve muito ligada à produção do Gilberto Gil. Então, eu fico muito feliz com essa eleição dele para a Academia Brasileira de Letras, e eu repito, é uma vitória, é um gol da Academia, em primeiro lugar, né? Acho que a Academia se mostra assim, reciclada, né? Com cabeça mais arejada, e realmente ganha a cultura brasileira e mundial. Ele tem uma turnê agora, né, recente, passando ali por Portugal, acho que França também, eu estava vendo. Estava rodando aí o mundo. 8:02. 8:02. Vamos lá, Fernando, vamos rodar o bloco aí e a gente volta já. Já estamos de volta. O pequeno produtor semeia na terra os seus sonhos, de alimentar sua família, de servir sua comunidade, de crescer no campo. E a Caixa ajuda a financiar esses sonhos por meio do crédito custeio Pronaf para investir na agricultura ou pecuária. Pequeno produtor, fale com o gerente. Vamos juntos fortalecer você e a sua produção. A força do agro agora é Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Você sabe o que é um domínio de internet? O domínio é seu endereço na web. Ele pode ser registrado para qualquer pessoa física ou jurídica e permite personalizar o acesso ao seu site, criando uma imagem de profissionalismo, além de permitir o uso de e-mails próprios. A MedNet Internet registra o domínio da sua empresa e oferece a hospedagem de sites com e-mails ilimitados. MedNet, a internet que cabe no seu bolso. Para saber mais, ligue 3312-0045. Olá, tudo bem?
todo sábado a partir das 17 horas, aqui na Rádio Cultura Uberaba em 104.9, programa Recorda Brasil. Comigo, Jorge Armoli. A saudade é a maior prova que o passado valeu a pena. Programa Recorda Brasil. A boa música passa por aqui, em qualquer espaço de tempo. Venha conosco, mais que rádio, cultura. Tem dívidas com a Codal? Tire essa pedra do sapato. Aproveite o refis e acerte o passo de suas contas de água e esgoto com descontos em multas e juros. São várias as condições. Para as dívidas de até R$ 700, o desconto é de 100% em pagamento à vista ou em até 10 vezes. Há outros descontos que variam de 90% até 60% e parcelas de até 48 vezes. Informe-se sobre as condições pelo 115 e escolha a que cabe no seu bolso. Governo Municipal, Codal. De segunda a sexta, aqui na Cultura 104.9. Programa Falando Francamente, com José Alberto. Das 8h30 às 9 horas. Os temas e notícias atuais. Participação dos ouvintes. A análise dos fatos e opinião. Hospital Público, internação de 15 dias, e mulher de 91 anos, internação de 6 dias em hospital público também. Uberaba tem 3 leitos de enfermaria adulto Covid ocupados e um caso confirmado em leito específico na pediatria do Hospital da Criança. Os leitos de UTI adulto ocupados são 17. Na quinta-feira foram registrados 63 novos casos de Covid e desde o início da pandemia 44.623 casos com 1.365 óbitos. Ainda temos 968 casos ativos, que é um número bem elevado. Bastante. Temos que tomar cuidado ainda com a Covid-19. Bastante. Olha, sobre a Covid-19 ainda, Paulo, alguns especialistas dizem que esses casos de morte ainda registrados no Rio Grande do Sul, algumas regiões voltou a subir casos, ainda não de mortes, mas internações voltaram a subir lá, especialmente na região de Bagé, se não me engano. Vai ter uma região lá que voltou a crescer. Já tem algumas regiões no Rio Grande do Sul que já chega a 80% de ocupação, então precisamos ficar atentos. Sobre as mortes, especialmente de pessoas idosas, qual é o problema que está sendo detectado, pelo menos num primeiro momento, Paulo? Alguns idosos não voltaram para tomar a segunda dose, outros não voltaram para tomar a chamada dose de reforço. Então é muito importante. A exceção da Janssen, que é a vacina que imuniza com apenas uma dose, todas as outras precisavam, tanto a Coronavac, quanto a Pfizer, quanto a AstraZeneca, precisam de uma segunda dose. E também, mesmo a Janssen vai precisar de uma dose de reforço, e todas as outras também precisam. Então é importante estar atento ao seu cartão de vacina. Uma dose única não imuniza, a não ser que você tenha tomado a Janssen. Ter tido Covid e ter tomado uma dose de vacina também não imuniza. Então, alguns especialistas estão avaliando, Paulo, que esses casos de mortes ainda nas pessoas idosas pode ser em decorrência daqueles que ou não tomaram a segunda, não completaram o ciclo de imunização, seja na segunda dose ou com a dose de reforço. E aí acaba complicando. Então é importante. Muito complicado a ciência, a medicina, enfim. As autoridades em saúde, de um modo geral, ainda vão ter que estudar muito, que se debruçar sobre muitos dados para entender ou tentar entender melhor a Covid-19. É uma doença realmente complexa, ainda temos muito a desvendar dessa doença, né? E a gente não é especialista em saúde, evidentemente, então a gente não pode cravar aqui algumas sinalizações muito específicas a respeito da doença, mas a gente lida com informação e eu, particularmente, trabalho com informação dentro da Secretaria Municipal de Saúde, conversando com os técnicos da saúde neste momento, pelo que a gente já pôde ver até agora, que estão tentando levantar dados. Preciso até fazer um parêntese aqui, porque a saúde em Uberaba, ela não é novidade. O secretário, o Dr. Sérgio Bosco, já falou isso na imprensa,
A saúde não tem um banco de dados estabelecido, bem organizado, tem muita coisa de papel ainda que precisa ser digitada, embora a gente esteja aí na era de muita evolução do ponto de vista da tecnologia, da informação, a saúde em Uberaba, em particular, tem um problema muito sério. Não há dados em quantidade elevada, online, né? Nas nuvens, enfim, e não há acesso a dados com tanta facilidade quanto seria interessante para as autoridades no quesito epidemiologia. Então, os técnicos da saúde têm uma grande dificuldade, porque eles têm que digitar muita coisa, têm que pesquisar em calhamaços para levantar, por exemplo, quantas pessoas vacinadas e que foram a óbito, né? Sexo, idade, enfim, cruzar dados, né? E quando a gente fala nisso hoje em dia, as pessoas têm uma ilusão, pensam que isso é fácil, é só jogar no computador. Não, negativo. Você está lidando com dados de pessoas, com dados públicos, você está lidando com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um problema também nesse aspecto. Então, não é simples assim como parece, né? E outra, você precisaria ter uma estrutura de transmissão de dados dentro da prefeitura, dentro da Secretaria de Saúde em particular, fantástica, né? Com servidores de internet, velocidade altíssima. A comunicação da saúde local, municipal, com o SUS, com o ESUS, né? Que é o sistema eletrônico do SUS, é dificultada, é difícil. O sistema trava toda hora, então o operador desse sistema no governo federal também tem dificuldade, mas assim, isso foi um parênteses para contar que a autoridade epidemiológica ela tem muita dificuldade em tomar medidas, em acessar dados a tempo e a hora como a gente gostaria. Às vezes as pessoas não entendem isso. Então os colegas jornalistas me ligam pedindo dados lá na Secretaria de Saúde, e às vezes a gente leva dias e dias para tentar conseguir esses dados, porque você tem que ficar folheando prontuários dos pacientes, tem que imprimir papel para poder levantar esses dados, digitar, inserir no sistema, calcular, fazer gráfico. Rapaz, é uma loucura. E às vezes as pessoas não entendem, acham que é má vontade, que o pessoal está lá e não quer trabalhar. Não é nada disso. O problema, o buraco é muito mais embaixo. Mas, voltando a falar aqui especificamente da Covid-19, o que a gente percebe é que, mesmo com a imunização, por tudo que a gente já viu até agora, as pessoas que têm comorbidade, elas são mais vulneráveis. E o óbito é uma coisa que acontece com muito vigor, com muita força nas pessoas com comorbidades. Tá? Às vezes a pessoa até tem uma comorbidade séria e não sabe. É um problema cardíaco grave, por exemplo, né? E não sabe. E então, diabetes, hipertensão, tudo isso, ou principalmente essas, né, as doenças cardiovasculares de uma forma geral, estão sempre presentes nas mortes que a gente vê da Covid-19. Então, eu repito, não somos médicos, não somos profissionais de saúde, não temos formação na área de saúde, mas as informações que nos chegam até o momento, né, nos mostram que é um problema grave você que tem comorbidade contrair o coronavírus, o novo coronavírus, né? Ele é letal para essas pessoas na maioria das vezes, pelo que a gente tem percebido aí, e essa situação, a meu ver, ainda é perigosa. São 8 horas e 12 minutos. 8 e 12. Nós já ouvimos o comentário da professora Silvana Elias, também ouvimos o Ilídio Luciano trazendo as notícias do esporte, as notícias policiais vocês vão ouvir durante a nossa programação. De hora em hora tem o Cultura News aqui no noticiário, então as notícias do Ilídio com a polícia estarão aí ao longo da programação. Vamos falar aqui sobre a questão, já que estamos nos aproximando do Dia da Consciência Negra, dia 20, a Coordenadoria de Políticas de Igualdade Racial, que é o CEPIR, e o Conselho Municipal de Igualdade Racial, o COMPIR, eles estiveram na Câmara Municipal de Uberaba para falar sobre os trabalhos realizados em favor
do povo preto aqui do município. Foram apresentados o plano de trabalho das pastas, a harmonia no desenvolvimento das ações realizadas até agora e as atividades da agenda unificada do chamado Novembro Negro, além do trabalho conjunto tanto da coordenadoria quanto do Conselho de Promoção à Igualdade. Também aproveitaram a oportunidade para comunicar que a comitiva, ou uma comitiva, segue para Brasília entre os dias 16 e 19 de novembro para a agenda do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. O grupo vai em busca de recursos para as pastas com o intuito de cumprir o plano de trabalho e realizar ações em favor da cultura em Uberaba. 8h14? 8h14. Tem um do Vitor, final do ano, tá aí? Então podemos rodar o do Vitor primeiro, depois a gente roda a matéria da Tamara Amaral. Vamos falar sobre o fim de ano aqui em Uberaba. Em reunião entre o governo municipal e entidades de classe, ficou definido que Papai Noel desembarca na Praça Rui Barbosa, atenção, em 3 de dezembro. Será às 7 da noite e vai abrir as comemorações de fim de ano aqui em Uberaba. Para a parte das comemorações de fim de ano, uma campanha promovida pelos lojistas de Uberaba com sorteio de prêmios para os consumidores uberabenses que comprarem acima de R$50 nos estabelecimentos participantes. Nós vamos ouvir os detalhes na reportagem do Victor Miranda. Para o final de ano, a Fundação Cultural anunciou a reabertura da Concha Acústica em uma parceria com a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ, no Natal de Luz e outras apresentações envolvendo os artistas uberabenses. A iluminação de Natal está sendo preparada pela Secretaria de Serviços Urbanos e Obras. A empresa que instala essas luzes foi contratada pela concessionária Concip Iluminação Pública Uberaba S/A. Com início no dia 27 de novembro e término no dia 4 de janeiro, as entidades classistas realizarão uma campanha de sorteio de prêmios para os consumidores uberabenses que comprarem acima de R$50 nos estabelecimentos participantes. Serão 4 sorteios, tendo como prêmios 4 motos elétricas, 20 carrinhos de compras no valor de R$1.000 cada, uma TV de 50 polegadas, além de 4 bolsas de estudos. Os consumidores também poderão participar do circuito de lives de vendas de Natal. Durante 4 sábados, das 10 da manhã às 10 da noite, serão transmitidas lives de vendas de lojas da cidade, onde os clientes poderão adquirir produtos e serviços. Victor Miranda, 104,9, mais que Rádio Cultura. 8h16. E o governo municipal apurou que a taxa média de ocupação de leitos UTI Covid, com fechamento na quinta-feira, dia 11, ficou em 20% na rede pública e 12% na rede privada. Os índices mantêm liberadas as cirurgias eletivas na próxima semana, conforme os critérios definidos pela Secretaria Municipal de Saúde na rede pública e na rede privada. Nós temos detalhes na reportagem da Tamara Amaral. Os índices mantêm liberadas cirurgias eletivas na próxima semana, conforme critérios definidos pela Secretaria Municipal de Saúde na rede pública e na rede privada. O índice é aferido para balizar a retomada ou não das cirurgias eletivas, com início na sexta-feira da semana anterior, com fechamento previsto para toda quinta-feira. Como primeiro requisito para a retomada das cirurgias eletivas, a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid tem que ficar abaixo de 70%, considerando a capacidade total de leitos UTI Covid que cada rede assistencial do município possui. A rede pública 60 leitos e a rede privada 43 leitos. Tamara Amaral, 104,9, mais que Rádio Cultura. 8h18. Valeu, Tamara. Olha, atenção, segunda-feira é feriadão, questão da coleta de lixo, tá? Dia 15 de novembro, que é o feriado da Proclamação da República, a Unidade de Serviço de Atendimento ao Cliente, o SAC,
bem como a sede administrativa da CODAL, encerram um expediente na sexta-feira, tá? Então, sexta-feira encerra hoje, portanto, só vão reabrir na terça-feira. Eu tenho que ler. O Fale CODAL aí. O Fale CODAL. O Fale CODAL 115. Funcionará normalmente no feriadão para o recebimento de solicitações de serviços emergenciais de água e esgoto. O serviço opera 24 horas por dia. A CODAL informa que a coleta de lixo doméstico permanecerá normal, sem alterações no feriado no dia 15, segunda-feira, tá? É o feriado. Os moradores devem colocar o lixo no passeio apenas nos dias e horários em que a coleta está programada para cada bairro. Aliás, isso é um hábito que a gente tem que exercitar muito, né? Às vezes eu fico olhando meus vizinhos, o cara coloca o lixo um dia antes do lixeiro passar. Pô, aí é sacanagem, né? Perdão da palavra. Porque o cachorro vai mexer. Na região que eu moro, por exemplo, tem área de preservação. Tem cavalo, vaca. Vai lá e mexe no lixo, despeja, que vira uma lambança. E não dá, né? Então, consciência, né? Vamos colocar o lixo uma hora antes do lixeiro passar, organizar direitinho. Vai viajar? Aí é mais complicado um pouquinho, mas você pode embalar melhor o lixo, se você tem aquele cesto suspenso, né? Aí joga um pouco com a sorte, tomara que não apareça nenhum cavalo, nenhum boi. Duas utilidades públicas aqui antes da próxima notícia. Atenção, pessoal, aí na Avenida Leopoldino de Oliveira, interdição parcial, tá no entroncamento com a Hélio Luiz da Costa, sentido bairro Centro. Vai haver um trabalho aí de manutenção por parte da CODAL até o meio-dia. Começou já, né? Começa às 8 horas, começou às 8 horas. Não, 8h20, então deve estar começando agora, 8h20. Houve um abatimento na via das duas pistas de rolamento, então os motoristas deverão transitar pela pista do BRT, enquanto haverá essa manutenção. Cuidado, hein, quando estiver transitando aí. E o professor Wendel Meira, presidente aqui da FUREL, ele nos manda aqui: você tem interesse no curso de português para estrangeiros na UFTM? Então, será retomado aí o curso presencial de português para estrangeiros, será no dia 18 de novembro, então na próxima quinta-feira, a partir das 7 da noite, vai até as 8h40, tá? Turma nível básico, e das 8h45 até as 10h25 da noite, é o nível intermediário. Então, será providenciado livro e material. O curso tem certificado do ProExt e da UFTM, de 18 de novembro a 3 de fevereiro de 2022. Então, é uma oportunidade para você, estrangeiro, tá? Aprender aí a nossa língua, né? Você que ou está passando uma temporada no Brasil ou pretende ficar aqui no Brasil. O curso é gratuito, as inscrições até 16 de novembro, até terça-feira, portanto, anote aí, nucli@uftm.edu.br, nucli@uftm.edu.br, WhatsApp 34-99-295-1686, 99-295-1686. Muito bem, então tá dado o recado aí. Aí a gente faz um reforço na terça-feira aqui, tá bom? 8h21. 8h21. Nova obra de drenagem na cidade foi iniciada pela CODAL. Essa aí, o São Bené. A obra fica no bairro São Benedito, e os detalhes com a Rayane Moraes. Os pontos da obra de drenagem são na Rua Barbacena, no trecho entre a Avenida Edilson Lamartine Mendes e a Avenida Santa Beatriz, e o outro na Rua Varginha, entre a Rua Eustórgio Pinheiro e a Rua Jorge Webb. 2 pontos que causam transtorno para os moradores e comerciantes serão resolvidos. A esquina da Rua Barbacena com a Rua Varginha é um local de convergência de enxurrada, e as bocas de lobo são insuficientes para captar o volume de chuva que chega neste ponto. E o excesso de água pluvial nesta área desce pela superfície das vias e causa inundações. Mais abaixo, tanto na Avenida Santa Beatriz como no encontro da Rua Varginha com a Avenida Barão do Rio Branco. Agora, a CODAL irá implementar 4 novas bocas de lobo duplas e implementar cerca de 25 novos metros de ramais pluviais. De acordo com o presidente da CODAL, José Valdir de Souza Filho, a intervenção da campanha irá melhorar a captação no entroncamento para diminuir o volume de enxurrada. A obra
tem previsão de ser concluída na quarta-feira, dia 17, e os motoristas devem ficar atentos aos desvios no trânsito. A possibilidade de a fase de recuperação do asfalto ficar um pouco atrasada em virtude ao tempo chuvoso. Raiane Moraes, 104,9, mais que rádio, cultura. Agora Acabou, são 8h23, acabou rapidinho. 8h23. Dá tempo só de falar aqui fala do que o Brasil, aí, o Brasil ganhou ontem pela Colômbia, da Colômbia 1-0, gol do Lucas Paquetá. Rapaz, a arbitragem no Brasil, quando a gente pensa que pode, não tem jeito. Sem história de Varmengo, até porque o VAR chamou o árbitro para ir lá olhar. O cara foi lá e olhou. Então não é Varmengo. Pelo amor de Deus, sejamos pelo menos razoáveis, né? A ruindade foi do árbitro, não do VAR. É diferente quando o árbitro não quis nem ouvir o juiz que estava fora do campo. O cara olhou lá e tal. Mas enfim, 3-0 Flamengo sobre o Bahia. E aí lança aquela teoria da conspiração, né? Porque o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da... Mas não para o Flamengo, é para o rebaixamento do Bahia. O Edinaldo Rodrigues, que é o presidente atual da CBF, ele já foi presidente do Vitória. Torcedor declarado do Vitória. Tomara que não, né? Mas sabendo como é que funciona os bastidores. Tem que ter bom senso também, né? Pelo amor de Deus, tá dirigindo uma entidade muito maior. Isso é muito maior do que uma rivalidade Bavi, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Coincidência ou não, Vitória venceu o Vasco 3-0 na quarta e o Flamengo bateu o Bahia pelo 3-0 do domingo. Então fica pulga atrás da orelha, né? Como diz o outro. Acabou, hein? Vasco e Vitória não teve problema. 8h25. Acabou o tempo. Um abraço. Bom, terça-feira estamos de volta. Tá? Estamos de volta. Prometemos voltar às 7 da manhã, entra no ar com bate-papo aqui, conversando sobre política, saúde, educação. Os meninos a gente roda depois na programação, não é isso? Então vamos embora. A Zezé já falou, se não ajustar esse trem, né, vai embora. Todo mundo roda. Zé Alberto vem aí com Falando Francamente, logo depois vem ela. A Miss. E hoje tem sexta. Rock. A Paty Rodrigues também tá por aí. A Paty também tá aí, deve trazer uma taça. Rapaz, elas comemoram bastante aí. Um abraço, minha gente. Bom feriadão. Descansa. Bom feriado, bom fim de semana. Um abraço. Obrigado. Bom dia.